Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Efésios 4, no versículo 29 e 30, que nos diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, olha o que a gente pode fazer, tanto você edificar a vida do seu irmão, ou como você poder entristecer o teu irmão, entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus fala assim, que o que for sair da tua boca, se você vê que o irmão está com alguma dificuldade, está com alguma tristeza, está passando por uma dificuldade muito grande, está passando por uma luta, que saia da tua boca aquilo que for para edificar a vida dele. Palavras boas, palavras que edificam, a palavra que vai alegrar o coração do teu irmão, palavra que vai dar esperança para o teu irmão. Porque se você falar palavras torpes, sem sentido, magoar e falar palavras sem sentido nenhum, sem anexo nenhum, e magoar o teu irmão, ele está numa dificuldade, e você vem e acaba falando palavras para piorar a situação, você vai entristecer o teu irmão e você vai se entristecer. Porque quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, a gente não sente mais a paz interior. A gente sente um vazio, a gente não sente mais alegria, muito pelo contrário. Você sente frieza no coração, você sente tristeza no teu coração. Você vai orar, você já não consegue chorar na presença de Deus mais. Então, olha a consequência de você sentir aquele vazio. Você sente aquele vazio que quando você não tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador e o Espírito Santo não habitava na tua vida. Aquela tristeza que você sentia, você volta a sentir de novo. Porque você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Então, vamos cuidar com as nossas palavras, porque a nossa palavra, Tiago nos fala que a língua é o órgão mais pequeno, mas ele é o mais destruidor, porque você pode destruir uma pessoa ou você pode ajudar uma pessoa. Mas, quando você fala uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento da palavra, quando você fala também a verdade da palavra, exortando o sábio, Provérbios nos fala, Salomão fala que mais sábio ele ficará. Mas o ignorante, ele vai dizer, quando você vai chamar a atenção dele e repreender ele por algo que ele está fazendo, ele vai dizer que você está julgando ele. Ele não vai aceitar aquela repreensão. Ele vai até te xingar. Isso é o ignorante, aquele que não aceita o erro. Muitas vezes isso acontece na nossa família. Acontece na nossa família ou acontece com os nossos irmãos que estão na fé. Quando a gente fala alguma coisa que é para ajudar eles, porque ainda é um pecado para a vida. Então Paulo fala, se é pecado para a vida, então ajude o seu irmão, mostre para ele aonde ele está errando. Mas quando é pecado para a morte, aí já não adianta mais, porque está caminhando para a morte, está caminhando para o abismo para perder a salvação. Mas quando é pecado para a vida,
Aquele irmão que aceitar a correção, mais sábio ele vai ficar. Por que ele vai ficar mais sábio? Porque ele vai ver aonde que ele está errando e ele vai consertar o erro dele. Agora o ignorante não. O ignorante ele vai dizer que ele não está errando, ele vai virar a cara para você, ele não vai falar com você, ele vai te bloquear e é isso que vai acontecer. Porque ele não está reconhecendo o erro dele. Muitas vezes o Espírito Santo falou, Deus está tendo misericórdia, está usando uma outra pessoa e essa pessoa não aceita a correção. Mas é diferente de você falar uma palavra torpe. É você falar uma palavra para magoar a pessoa. É muito diferente. Você falar a verdade da palavra para poder corrigir o irmão, para que ele venha a ser mais sábio, isso é a palavra que edifica, que corrige os nossos erros, mas não uma palavra tola, uma palavra que magoa, uma palavra que destrói a vida de uma pessoa. Então é diferente uma coisa da outra. E o mais triste disso é que sentimos um vazio muito grande no nosso coração. Sentimos uma frieza muito grande no nosso coração. A gente não sente a paz do Espírito Santo mais na nossa vida. A gente sente que a gente se afastou do Espírito Santo e que ele não está habitando mais em nós. Então, Paulo nos dá esse alerta. Que a gente fique vigilante com as coisas que a gente fala. E quando você perceber que você falou algo assim, peça perdão a teu irmão e peça perdão a Deus, por mais que você não consiga chorar. Leia se você não consegue, se você não tiver tão fraco que você não consegue pedir perdão com as suas palavras, leia o Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento. E através desse salmo, o Senhor vai ver e que você está se humilhando e você está orando. Ore quantas vezes esse salmo for necessário, até você sentir a presença de Deus e que Ele te perdoou pela tua falha. E peça perdão ao teu irmão, porque é pecado ainda para a vida, que há ainda esperança de você sentir a paz novamente no seu coração. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. E eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.